Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos e nos outorgou sua Torá. Bendito és tu, Adonai, que nos outorga a Torá. Vai até a pessoa e fala para ela: Hag Sameach, feliz festa, Hag Shavuot. Se nós soubéssemos o que está diante de nós nessa noite, e foi para isso que nós nos preparamos durante esses 49 dias, 7 semanas, e chegamos no 50º dia, para entender e compreender a importância desse tempo, dessa mensagem, do que o Senhor está falando, do que Ele propaga nesse tempo e nesse dia. A voz do Senhor é poderosa. É verdade. A palavra do Senhor é poder. Que assim seja. E é um poder que transforma o nosso ser e transforma a nossa vida. E é essa palavra transformadora que o Senhor disponibiliza de forma tremenda nessa noite a nós, tornando acessível a cada um de nós. Uma palavra que nos leva à realidade a qual nós fomos criados para viver, que é uma realidade de conexão total, terra e céu, vivendo a realidade do céu na terra, assim como foi naquele dia, quando Moshe sobe o monte. As crianças ontem também viveram isso aqui, não sei se vocês sabem. Foi falado sobre isso, o Eterno desce ao monte, e aí o Gabrielzinho, né, subiu o monte, mostrando a importância. As crianças estão desde já aprendendo isso, que elas precisam subir, elas precisam buscar, não é isso? Ela está ali assim. Precisamos subir ao cume do monte, gente. Precisamos acessar essa realidade, porque esse é o nosso ambiente para o qual nós fomos criados e chamados. E quando Moshe tomou essa posição e foi em direção à palavra, totalmente aberto para receber o que o Senhor tinha para a vida dele, para o povo, sem medo, se entregando plenamente, o Eterno veio, a Shekhinah do Eterno veio sobre o monte. Ele viveu aquela realidade tremenda, ao ponto que a face dele reluziu. Existe uma chama dentro de todos nós, mas ela precisa retomar a tua plenitude, o seu poder. Esses dias eu vi um estudo científico que eles conseguiram agora que eles conseguiram, vocês viram isso? Eles conseguiram visualizar que o homem, através, não sei se são as células, eu não tenho explicação científica, ele produz luz. Mas é uma luz que não dá para perceber, usaram um instrumento para perceber, e viram inclusive que quando o homem morre, aquela luz. Existe uma luz, só que essa luz ela foi ofuscada pelos nossos pecados, pela nossa desobediência, pelo nosso afastamento da palavra. Mas à medida que Moshe começou a subir o monte e ir em direção à palavra, e buscar e ter a palavra diante dele, nele, sobre ele, aquela luz se tornou intensa como na criação. Ele foi vestido de luz. E é para isso
que nós estamos aqui nessa noite, porque nós sabemos que existe essa promessa, que o Senhor tem declarado isso, seja luz, seja luz. Ele está liberando isso para a nossa vida nessa noite, isso é Shavuot. Amém. Aleluia. Que você esteja aqui assim, pronto para receber essa palavra transformadora nessa noite. Aleluia. Então que o seu coração se rasgue diante dele, e que você busque, então, Senhor, vem com a tua palavra, agita as águas, Senhor, paradas, tudo aquilo que está paralisado na minha vida, vem agitar, Senhor, sopra o teu Espírito, vem com tua presença, vem com tua nuvem de glória, assim como aquele monte, Senhor, que fumegava, assim como aqueles montes, Senhor, onde se ouvia um som estrondoso do chofar, fogo, Senhor, que essa seja a realidade dessa Carral, neste lugar, nessa noite, Senhor. Move a nossa vida. Move a nossa vida, Senhor. Agita as águas para Arregalou o olho, que esse cara vai contar. Eu não acredito, eu sei que ele é o Mashiach. Porque a gente estava fazendo uma alegoria de algo que está encoberto, né? E a gente citou um exemplo de um carro, quando a gente forma, e você olha, você tem a forma, e aí você começa, eu acredito que seja um Fiat, eu acredito que seja o pessoal mais antigo, um Opala, uma Maverick, um Dojão. Eu não acredito, eu sei o que é. Eu sei que ele é. Eu tenho essa plena certeza em mim, convicção em mim. E a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm a certeza daquilo que está estabelecido, desde Pêssah nós vivemos o tempo da espera. Foi isso? 49 dias, contando os dias, contando as semanas, os que esperam no Senhor. Vocês que estão aqui, vocês são aqueles que esperam no Senhor. Esperamos a realidade desse dia, o 50º dia. Esperamos porque sabemos que esse
dia é um dia que o Senhor estabeleceu. Não foi um dia que a congregação Missão Bereshit marcou para um grande encontro de comunhão, mas foi um dia que Ele agendou, que Ele estabeleceu. E estabeleceu e nos trouxe aqui para realizar algo tremendo na nossa vida, que nós precisamos, que Ele sabe e deseja realizar isso em nós, porque Ele espera também que nós venhamos ao encontro dEle. Ele está aguardando. Não só Ele, mas toda a criação. Esse é um dos textos que eu mais amo e mais repito, quando diz que a coisa criada, a criação, a natureza, ela espera ardentemente, a manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus? A natureza está esperando que os filhos se manifestem, que os filhos se apresentem, que os filhos apareçam. Porque toda a criação, toda a ordem do universo, ela só funciona em sua plenitude se sobre ela o Filho estiver governando, porque foi dado aos filhos de Deus governo sobre a terra. Os que esperam no Senhor. E Levítico 23 trouxe para nós um tempo de espera. E começou a produzir isso em nós. Porque uma das características dos filhos de Deus é a confiança no seu Pai, é a espera no seu Pai. E aí a gente lembra que está criança pequena, você pode botar o filho em seu lugar, pula, ele vai pular nos braços, ele espera que o Pai vai agarrar, vai sustentar, não vai deixar ele cair. Onde estão esses filhos que se lançam nos braços do Pai sem medo, com a certeza de que Ele vai segurar, que Ele vai te abraçar, que Ele não vai te deixar cair? Ele é o seu Pai. Precisamos entender quem nós somos nessa terra. Ele falou: esperem, porque algo tremendo vai acontecer. Atos capítulo 1. Eu vou ler. Atos capítulo 1. Versículo 3 ao 5. Depois de sua morte, Yeshua apareceu a eles e lhes deu muitas provas convincentes de que estava vivo. Eles o viram pelo período de 40 dias. E ele lhes falava a respeito do reino de Deus. Falava sobre o que, gente? Reino de Deus. Shavuot fala de quê? Reino de Deus. A lei, a instrução dada para estabelecer um reino na terra. Conexão, céu e terra, ou melhor, reconexão de céu e terra, dessa realidade, reino de Deus. E ele estava exatamente naquele tempo, vivendo o tempo que o Pai estabeleceu, falando do estabelecimento do reino. E é sobre isso que nós estamos falando desde o momento que vivemos Pêssego. Ele nos tirou das trevas para a luz, do reino das trevas para o reino da sua poderosa luz, estabelecendo um povo sacerdotal que iria fazer essa conexão para espalhar o reino na terra, estabelecer o reino na terra. E o texto continua dizendo: em um desses encontros, ele os instruiu a não deixarem Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai, que vocês ouviram de mim, porque Yohanan imergia as pessoas na água, mas dentro de poucos dias vocês serão imersos no Ruach HaKodesh. O projeto e a missão que o Eterno estabelece através do seu Filho Yeshua, o Mashiach, vai muito além do que nós possamos imaginar. Yeshua foi gerado pelo Pai, é parte da essência, parte do todo da essência do Pai. Por isso ele carrega
Pai. Essência que o conecta ao próprio Pai, que faz com que ele conheça todo o pensamento do Pai, a tal ponto que diz que as palavras dele eram as próprias palavras do Pai, porque era a manifestação do Espírito do Pai nele, como filho, conhecedor, conectado ao Pai. Ele andava na terra, realidade da terra, mas conectado ao céu, recebendo do céu, vivendo uma mesma realidade. O que ele realizava na terra era realizado no céu. Você já parou para pensar nisso? Quando ele morre aqui, aquela morte está sendo realizada no céu. Quando ele entrega a sua vida, aquele sacrifício está sendo uma realidade no céu, porque há uma conexão que está e que faz com que a pessoa que é conectada seja filho. E as pessoas não entendiam que ele falava: eu sou filho de Deus. Ficavam chocados com aquilo, mas na verdade fomos criados para ser filhos de Deus. Você é filho de Deus. Fala para a pessoa: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. O que é ser filho de Deus? Ter a essência de vida do Pai. Essência de vida, eu falei isso várias vezes aqui. Essência de vida saiu de mim e formou no ventre da Ana Paula, formou o Gabriel. Parte de mim está ali dentro. Sabia disso? Parte de mim está ali. Parte de mim está ali. Por isso que o povo de Israel dá tanto valor ao gerar filhos. Porque ter filhos é eternizar a própria essência do Pai. Eu estou ali, estarei do filho, dos filhos, dos filhos, dos filhos, porque partiu dessa essência divina. E olha o que acontece. Lá na criação, eu falei isso aqui em Rocha Rothschild, preciso repetir, né, moça? Lá na criação, o Eterno cria o homem e diz que ele forma o homem do pó da terra. Amém? Algo físico, não é físico? O pó da terra é algo físico. Revela uma realidade física, uma porção física. Mas diz que ele vem agora e sopra no homem. Esse sopro vem de onde? Uma realidade espiritual, é o sopro de Deus. Então eu tenho realidade física e espiritual, céu e terra. Essa é a realidade do monte. Shavuot fala isso para mim e para você. Shavuot vem resgatar a nossa natureza, a nossa identidade, restaurar quem nós somos, a forma que nós fomos criados para ser. E lá eu tinha a essência, o pó da terra físico e uma essência espiritual conectada agora. E diz que soprou o fôlego de Raim. Raim, vidas, plural, fôlego de vidas. Por que essa palavra vem no plural? Raim, vidas. Se ele deu um sopro, não era um sopro de vida, não. Vidas, plural. Porque ali eu tinha uma vida, uma essência que vinha para dar vida à realidade física. Aquele pó da terra precisava agora se movimentar, ter a capacidade de movimento. Precisava ter uma essência de vida que fizesse isso aqui, ó, eu me movimentar. É uma essência de vida que eu chamo de criativa. A essência de criador, do Criador, que faz com que o físico se manifeste, se movimente. A morte é a retirada dessa essência de vida, que dá vida à realidade física. Mas havia uma outra essência de vida, essência de vida que eu chamo de geradora, que que faz de você filho. É essa que faz você ser filho de Deus, é essa que te conecta à realidade
realidade espiritual. Uma dá vida e traz a existência e o movimento ao físico. A outra traz a realidade, o movimento e a conexão com o reino espiritual. Isso aqui é o que nós chamamos de Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. E aí você vê que o Eterno diz ao homem, o homem tinha essas duas essências lá no Gan Eden, antes da queda, antes do pecado, antes da desobediência, antes de se afastar da palavra de Deus, da Torá. E ele caminhava nessa conexão plena e total no Gan Eden. Mas quando ele desobedece, o que acontece? O Senhor falou, olha, se você comer desse fruto, certamente morrerás. Foi isso? O homem come do fruto. O homem morreu. O homem físico morreu. Por que o homem físico não morreu? Porque a morte é a suspensão da comunicação. E essa morte que o Eterno falou, não foi uma morte da realidade física, mas a desconexão da realidade física com a realidade espiritual. Aquela essência que era o Ruach, deixa o homem, é a desconexão. O homem se desconectou do céu por causa da desobediência. É a ausência da voz do Senhor, é a ausência da palavra do Senhor, é a iniquidade, é a prática do pecado, a desobediência à voz do Eterno. E agora ele se desconecta. E por se desconectar da realidade física, ele se desconectou do ambiente que era a própria representação da conexão, o Gan Eden. E ele é retirado daquela realidade. E o Eterno estabelece um propósito agora, para restaurar o seu filho, para resgatar, para trazer de volta para casa o seu filho que se desconectou da casa do pai, que se separou da casa do pai. E ele começa a produzir isso, e nós vivemos isso através das festas. Ele nos tira do Egito, nos liberta do Egito, nos leva a um deserto, a um lugar silencioso, um lugar onde não tem nenhum som que vai interferir a minha reconexão com o Senhor, o meu ouvir o Senhor. E ali na realidade do deserto, nós ouvimos e nós vivemos isso aqui esses dias. Ouvimos então, é o lugar que ouvimos, que aprendemos quem Ele é. Por isso que Ele diz, Erriê, Xererriê, eu serei o que serei, eu vou me mostrar a você no meio do deserto. Você vai me conhecer mais uma vez. Você será convidado à intimidade comigo em meio ao deserto. Porque o deserto é lugar de dependência total do Eterno. E quando a gente está na dependência, a gente se conecta. Quando você olha e você está no deserto, não tem nada, não tem água. Não tem água. Aí eu elevo os meus olhos para os montes. Aleluia. De onde me virá o socorro? Oh Deus. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Eu preciso da realidade espiritual. Eu dependo da realidade espiritual. E assim o povo de Israel, em diversos momentos, ele era despertado e reconectava a sua vida ao Senhor. Porque ele se desconectava, vivia a realidade espiritual e era levado ao deserto e via a necessidade. Oh, eu preciso. Não há vida em mim sem a realidade espiritual, porque eu fui criado assim. Eu fui criado com esse propósito. E ele leva então o homem até o Sinai, trazendo a palavra de volta. Palavra essa que vai fazer com que o homem se conecte mais uma vez ao céu. Glória. Que ele carregue a palavra e seja assim manifestação do próprio Pai, expressão do próprio Pai. Quando ele chama o povo de Israel, leva um monte, traz de volta a palavra que foi abandonada, a palavra que por ser abandonada produziu
produziu morte espiritual e desconexão do céu. Ele fala: eu vou conectar esse povo ao céu, e através desse povo que eu estou escolhendo para reconectar, eu vou reconectar o mundo também, porque eles vão receber um propósito, eles vão revelar a filiação, a essência do próprio Pai. Quem olha para a cara do meu filho tem que ver a minha cara. Deixa eu falar: olha para a cara do Alexandre. Aí o outro olha para a minha cara do Alexandre. Os dois são totalmente diferentes, mas não pode ser minha cara agora. Mas esse é o chamado do povo, e para isso eles foram levados ao monte. Não tem como ser filho sem essa palavra que conecta a realidade da terra à realidade do céu. Mas a realidade do cume do monte, nós vimos que Moshe viveu isso, e ao viver isso de forma profunda, ele foi levado exatamente, eu falo isso também, àquela realidade. O homem era vestido de glória. Ele não via, depois do pecado, que ele viu que estava nu, porque ele era vestido da glória. Havia uma transformação nele, era a plenitude do homem criado em conexão total. Nós fomos chamados para ser luz. O Senhor fala: vós sois a luz do mundo. E às vezes a gente não entende, não tem como ser luz sem essa palavra que me conecta ao céu, que me faz ser um ser sobrenatural, que me faz ser um ser espiritual. Porque a palavra é lâmpada, é luz. A Torá fala isso diversas vezes, e parece que a gente passa direto e não percebe que não tem como ser luz sem a palavra, não tem como ser luz sem ser filho, sem ter a essência do eterno dentro de mim. E eles são chamados, é isso que vai operar o propósito de revelar Deus ao mundo. Lá em Atos, capítulo 2, ainda em Atos, no capítulo 2, no versículo 1, diz que chegou, vamos lá, olha isso, ó. Chegou a festa de Shavuot, chegou o dia de Pentecostes, chegou aquele dia que Yeshua falou: esperem em Jerusalém, esperem a data marcada. Como que as pessoas falam hoje que não tem tempo designado, que todo dia é igual? Loucura! Nunca foi. O Eterno sempre estabeleceu um calendário preciso de encontro, de agendamento marcado, de datas especiais. Sempre o Senhor estabeleceu ciclos, sempre. Falar que o nosso Deus não tem ciclos e dias especiais é porque você não deve ser filho, não é possível. Você não está ouvindo o Espírito. Diz: chegou a festa de Shavuot, e próprio Yeshua, depois de sua morte, alguns falam: não, ele já cumpriu tudo. Depois de sua morte, fala: espera. Ele mandou esperar porque estava chegando a data. Ele ainda deixa claro: durante 40 dias ele apareceu. Ele falou: espera em Jerusalém. E aí chegou o dia que ele tinha falado para esperar. Chegou a festa de Shavuot. Hoje, fala hoje. Hoje. E os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Aleluia. Estão todos reunidos em um só lugar. E vou falar mais. Quando eu falo todos estão reunidos, estamos todos reunidos. Quando a palavra do Senhor diz que nós precisamos subir a Jerusalém para cumprir as festas da peregrinação, Pessah, Shavuot e Sukkot, essa aliá, essa subida, é muito mais do que uma realidade puramente física. Sabia disso? Não há só físico, é o físico e há o espiritual. O que nós estamos fazendo aqui
Isso é a realidade da aliança. Celebrar isso aqui, nessa data estabelecida pelo Eterno, é como se nós estivéssemos na Jerusalém, no nível o quê? Espiritual, na realidade espiritual. Eu subi, eu estou na realidade de Jerusalém, cumprindo aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. E chega o dia de Shavuot e todos estavam ali reunidos em um só lugar. Repentinamente veio do céu o que? A mesma realidade do Sinai. Gente, a gente fala aqui, quando a gente vive as festas, a gente vive a mesma realidade, a mesma essência daquele tempo. Ele se repete no mesmo tempo. 6 de Sivan viveram a realidade do Monte Sinai lá atrás. 6 de Sivan, hoje vivemos a mesma realidade do Sinai. A essência é a mesma, o poder manifesto é o mesmo, o poder disponível a nós é o mesmo. Aleluia. Por isso que eu falo, a gente não pode perder a oportunidade que está diante de nós. Olha o que acontece, a mesma coisa que aconteceu no Sinai. Veio do céu som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir viram o que parecia línguas de fogo. A palavra lá, lapidem, são línguas de fogo que apareceram lá no Sinai, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios daquela essência de vida geradora, aquela essência que traz a própria natureza do Pai, a própria natureza do Eterno, que gera filhos, que faz de mim, que faz de você filhos de Deus. Como sabemos se somos filhos de Deus? Se tens o Espírito de Deus, és filho de Deus. E é isso que acontece em Shavuot. Nesse tempo, o Senhor vem e restaura essa essência em meio a esses que estavam ali esperando. E isso se tornou possível, gente, através da obra de Yeshua, porque como eu falei, ele foi já todo um processo, foi necessário. O Pai gera o seu Filho, e gera, e diz as Escrituras que dá ao seu Filho do Espírito sem limite, sem medida. É como se fizesse dele uma fonte a jorrar. E aí, através da obra dele, ele diz: eu vou para o Pai, vocês não vão ficar sozinhos não. Vai ter a mesma coisa que me conecta ao Pai. E por isso ele falava: eu e o Pai somos um. Não é porque é uma pessoa que está conectada ao Pai através do Espírito. Esse ser um é estar em unidade com o Pai, através do Espírito do Pai. Tanto é que ele diz: Pai, que eles sejam um, como eu sou contigo. Opa! Então você pode ser um com o Pai, assim como ele é um com o Pai? Claro, através do Espírito de Deus, o Espírito gerador. E todos foram cheios do Ruach HaKodesh e começaram a falar línguas diferentes, conforme o Espírito os capacitava a falar. Essa língua diferente tem um mistério que é muito mais importante do que a gente ficar debatendo se é língua estranha, se é língua de outros países. Existe uma mensagem muito mais importante que a gente fica ali se debatendo coisas, se é língua estranha, é língua de anjo, é língua de homens, é língua de não sei o que. O mais importante é que o Senhor está dizendo aqui o seguinte: eu estou trazendo a essência, eu estou restaurando a essência que te faz filho, para que você cumpra o propósito de ir a todas as nações. Quando fala de línguas diferentes, está falando: olha, o que eu estou trazendo para você é para que você cumpra o propósito. A mensagem veio aqui nesse tempo, dizendo que você precisa ser luz e levar essa restauração para que outros filhos sejam gerados para o Pai. Essas pessoas não estão bêbadas como vocês supõem.
São apenas 9 horas da manhã. Não, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Adonai diz: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, até mesmo sobre meus escravos, homens, mulheres, derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Realizarei milagres em cima, no céu. Já reparou? No céu? No céu. E sinais embaixo na terra: sangue, fogo, fumaça espessa. O sol escurecerá, a lua se transformará em sangue, antes do grande e temível dia de Adonai. Então todo que invocar o nome de Adonai será salvo. Você vai ver que Shavuot vem para restaurar exatamente a filiação, essa essência de vida perdida pela desobediência à instrução do Senhor, à palavra do Senhor. João capítulo 1. Na verdade, começa falando da própria palavra de Deus, na figura de Yeshua Mashiach, o verbo de Deus. Inclusive ele vai dizer que essa palavra, ela é a vida. Que vida? Eu já tenho vida, estou aqui, estou vivo. Que vida que eu preciso mais? A essência de vida geradora que me faz filho. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. Essa vida, esse Espírito, é que faz com que você seja luz, seja transformado em luz, em filho. Por isso que ele é chamado de Pai das... E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimirão, não vão conseguir conter e deter a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Mas aí aqui na frente diz: e todos que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Aleluia. Aleluia. Aquele que recebe o Espírito de Deus recebe o poder de ser feito o quê? Filho de Deus, porque recebe a própria essência do Pai. E agora eu novamente volto àquela posição original, que é a posição de filho, que é isso que a natureza espera, a manifestação desses filhos de Deus. E Paulo ainda vai dizer acerca desse Espírito em nós, ele fala: isso é a renovada aliança, ou isso é a nova aliança, a forma que você queira. O importante é que você entenda que a nova aliança é esta, disse Paulo: a Torá, a mesma do Sinai, a mesma de Shavuot, a mesma de Shavuot lá de Êxodo, a mesma de Shavuot aqui de Atos, só que ela agora está em minha mente e meu coração. Como? Através do Rua. Não mais uma palavra que é uma pedra, um texto carregado, mas essa mesma palavra agora dentro de mim, manifesta em mim. Eu ouço essa palavra agora dentro de mim, porque em mim está o Espírito de Deus. E foi para isso que nós nos preparamos esses dias, e foi para isso que nós estivemos aqui contando os dias e as semanas, preparando o nosso coração para receber essa vida de filho, essa essência de filho. Sabe por que é 50? Porque 50 podia ser 60, podia ser 70. 70 também tem um símbolo bonito. Mas por que tem que ser 50? Hã? 50 é qual letra no hebraico? Muitas vezes quando o Eterno usa letra, ele está trazendo revelação de número. E às vezes quando ele está trazendo revelação de número, ele está falando de letra.
A gente tem que estar atento. 50 é a letra Nun. A letra Nun. O que é a letra Nun? Qual era o desenho dela na pictografia lá atrás? Como é que era desenhada a letra Nun? O desenho dela na pictografia. Hã? Não, na pictografia, quando eram imagens. Aleph era a cabeça de um boi. Vamos lembrar lá. Aleph era a cabeça de um boi, por isso que representa a força. E ela foi se desenvolvendo e tomando a forma que ela tem hoje. Na verdade, a letra Nun era um desenho de um espermatozoide. Essência de vida. Que vida! Por que eu vou dizer que esse 50 está falando que o Senhor está trazendo vida? E por que eu estou dizendo que essa vida que Ele está trazendo, que está aqui em João, é diferente dessa vida de realidade física? Até porque esses aqui estavam vivos na época. Ele fala, a vida veio ao mundo. Opa, a vida já está aqui, já está vivo, o vivo está vivo. Mas ele está falando de uma outra vida. Uma vida a nível espiritual. Uma vida que estabelece eternidade em nós. É o Espírito de Deus que estabelece e garante a vida eterna. Que você terá a vida eterna. Não eu tirei isso, porque Nun, além de 50 ser Nun, a palavra Nun se escreve com duas letras Nun. Só que uma letra Nun tem a base Nun. Ela tem uma base, é uma vida na realidade da terra, mas a segunda letra Nun, ela vai se estender aqui embaixo. Fala de uma vida eterna. É essa realidade de Shavuot que o Eterno está comunicando. Por isso que ele fala de 50 e traz a mensagem de 50, porque ele fala, eu estou restaurando a vida produzida pelo Espírito que foi dada ao homem, que ele perdeu por se afastar da minha palavra, da minha voz. E aí ele entrega a palavra no Sinai, e aí ele entrega o Espírito aqui em Atos no capítulo 2, e ele faz filhos, dá o poder, aqui está o poder de ser feito filho de Deus e de cumprir o propósito de ser luz nesse mundo. E aqui esse Espírito e essa realidade que nós estamos vivendo, que garante a eternidade. Da onde que eu tirei isso também? Lembra lá a peça? E nós tivemos uma primícia, lembra? A primícia, o primeiro feixe foi apresentado, que foi o feixe da cevada. E aquela primícia representava quem lá no período de pães ázimos? Yeshua. Por isso que ele vai dizer, eu sou a primícia da ressurreição dentre os mortos. Eu sou a primícia da vitória sobre a morte. A morte não teve poder sobre mim. Porque nele estava o Rua. Ele era filho. Aleluia. E aí nós vivemos esses dias. E no 50º dia o que acontece? Uma nova primícia. Um novo movimento. Só que agora o movimento é de trigo. E se você ler o texto agora vai ter fermento. Antes não tinha. Porque antes o fermento representava o pecado. E agora o fermento representa o crescimento do reino. Quem são os trigos? Os filhos. Por isso que ele vai dizer, primeiro ele ressuscita, depois os que vêm após ele, os filhos, os trigos, no seu devido tempo. Então a ressurreição, esse Espírito me conecta a Yeshua, o Mashiach, aquele que venceu a morte. Logo, se eu estou nele, todos nós ressuscitaremos. Por causa da obra dele, eu tenho acesso a esse Espírito, eu recebo desse Espírito, que é a manifestação e a realidade de Shavuot. A palavra mais uma vez em mim, a vontade do Eterno, as instruções do Eterno, a lei do Eterno, não como uma letra morta, mas uma letra viva. Viva! A letra, agora você vai entender, a letra mata. Letra por letra,
O homem só com a letra chega em lugar nenhum, não vai muito longe. Agora, o Espírito, mas entenda que o Espírito também é a letra, também é a lei, também é a instrução, só que viva, vivida, cumprida, com essência, porque somos filhos, porque temos essa conexão, e isso chega a nós através de Shavuot. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E nós precisamos, estamos vivendo um tempo maravilhoso, gente. Um tempo em que essa palavra está perto de nós, essa palavra que durante muito tempo esteve ocultada dos nossos olhos, hoje ela está sendo descortinada diante de nós, gente. Lemos a porção nessa semana que passou, no início do livro de Bamidbar, que vai falar do deserto, como o deserto traz revelação. E nós mostramos que quando eles desmontavam o tabernáculo, eles tinham que cobrir todos os utensílios, eles eram cobertos com 2 camadas de tecidos diferentes, um carmesim e um azul. Porque as pessoas não podiam ver e contemplar quando o tabernáculo estava desmontado. O tabernáculo tem a própria revelação do plano do eterno de retorno ao Gan Eden. O tabernáculo representa os tempos designados do eterno, os 3 ambientes, as 3 festas de peregrinação: átrio, holocausto de sacrifício, Pessa, santo lugar, onde está a menorá, o óleo, Shavuot, o santo dos santos, o lugar de habitação, Sukkot. Quando esses tempos designados, quando toda a revelação que nos leva, que a gente chama de Teshuvá, de caminho de volta à Torá, que está lá no santo dos santos, quando esse caminho de retorno à Torá está desmontado, como nós vivemos durante muito tempo, com tudo desmontado, não tinha tempo, não tinha Shabat, não tinha Pessa, não tinha Shavuot, não tinha Sukkot, não tinha nenhuma realidade dessa, não tinha Torá. Eu vivia as coisas cobertas, eu tinha uma ideia de forma, eu até falava sobre essa ideia da forma, mas eu não via ela desnuda. E nós estamos vivendo um tempo em que todo esse tabernáculo está montado e estabelecido. E estamos entendendo, e não só entendendo, estamos vivendo essa realidade que está nos levando a Torá, está fazendo de mim e de você verdadeiros e genuínos filhos de Deus, que amam, e aquele que ama cumpre a Torá, vive a Torá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei. Manifestação dos filhos de Deus. Que nesse tempo você receba a Torá, que ela chegue a você com vida, com esse poder que nos faz filhos. Amém? Amém. Hag Sameach Shavuot. Aleluia. Amém? Não. Eu queria, nesse momento, dar oportunidade. Sempre que a gente tem uma celebração, as pessoas me pedem a oportunidade de poder ofertar. Então, eu nunca fazia isso. Mas como as pessoas me pedem, eu vou fazer. Se você deseja apresentar uma oferta nesse dia de Shavuot, né? Vou pedir para o pessoal me entregar um envelope. Você levanta a mão, entrega um envelope a você.
E eu queria já chamar minha esposa para vir aqui à frente com a Sandra. Eles vão chamar as crianças que tiveram um trabalho maravilhoso. Eu queria ver as coisas assim. Eu lembro que Yeshua, né? O pastor acabou de falar. Yeshua disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é conhecer só, precisa guardar. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. É uma palavra que foi concedida a nós adultos e as nossas crianças não ficaram fora disso. As nossas crianças também guardaram. Eles fizeram a contagem do Homer conosco. Eles tiveram experiência em casa. Eles movimentaram a sua casa, os seus pais. Eles tiveram que deixar a atividade da escola um pouquinho parada para cumprir uma atividade da contagem do Homer. Foi incrível. Então eles são os guardiões da palavra. Não adianta só ensinar, você precisa guardar. Então nós vamos convidar as crianças que fizeram a contagem do Homer com tanto amor, com tanta dedicação, que fizeram movimentar a sua casa junto com seus pais para receber um certificado que vocês conseguiram. E conforme a gente foi falando às crianças, eu quero que vocês aplaudam, que vocês encorajem essas crianças, porque a semente foi plantada e agora ela vai germinar. Quantos creem nisso? Amém, eu creio. Vamos chamar. Peraí, só um minutinho. Eu queria chamar as professoras. Não, a gente vai chamar as crianças uma por uma. Não precisa vir ainda não. Eu queria chamar as professoras do Ministério Infantil. Quem tiver aí, por favor, vem aqui na frente. Priscila. Mais alguém hoje aí? Do Dani Ministério daí, Infantil? Tati daí. Não está, né? Não? Então, ok. O pastor é um dos que nos encoraja, né? Eu quero que vocês conheçam os guardiões da Torá. Eles estudaram, aplicaram no seu coração. Alguns foram repreendidos pela palavra, não foi? Foi difícil, mas eles conseguiram. Com vocês, eu quero chamar o Pedro Samuel. Ele está aí? Pedro Samuel, vem pra cá, Pedro. Pedro Samuel não veio. Miguel Maciel, cadê você? Vem receber o seu certificado. Miguel Maciel, corre pra cá, corre, corre. O guardião da Torá. Vem pra cá. Parabéns pela sua vida. Pede para mostrar pra cá. Victor Miguel, cadê você? Vem pra cá, Victor! Fica aqui, amigo. Vem pra cá, fica aqui. Alguém ajuda a tia aqui a colocar o botão no coração? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como eu amo a sua lei, penso nela o dia todo. Ajuda aqui, tia, por favor. Tem da menina e do menino. Valentine Camargo! Vem pra cá! Valeu a pena! E nós usávamos uma linguagem de subir ao monte cada semana. E tinha vezes que a gente falava assim, tia, já estou cansado de subir. Eu falei, não, para! A gente vai conseguir, a gente vai subir. Adriana Gaspar, cadê você? Adriana, vem, Adriana! Miguel Félix, cadê você? Vem pra cá, guardião da Torá. Queridos, não basta você adulto saber muito, você precisa ensinar o seu filho. O que você sabe vai morrer contigo, mas se você multiplica através de ensinar os seus filhos, você precisa ensinar a Torá ao teu filho. Daniel Holanda, cadê você? Vem, Daniel, mamãe, traz ele, mamãe. Parabéns! Algumas mamães não puderam estar conosco, mas pedia pelo WhatsApp para acompanhar o estudo. Laura Nascimento, vem pra cá, Laura! Quem guardará a Torá?
Isabela Santana, cadê você? Veio, Isabela? Isabela não veio. Beatriz Bazetti. Júlia Bazetti. Parabéns pela perseverança. Clarice Rezende. Uau, valeu a pena. Não falei que ia valer a pena, gente? A gente subiu um monte, eu falei. Jonas da Cruz, cadê você, Jonas? Guardiões da Torá. Guardei a tua palavra no meu coração. Sara Miranda. Guardiã da Torá, como luzeiros na nossa casa. Gabriel Santana. Esse é o nosso Moisés. Desde pequenininho ele é o nosso Moisés. Não é? E ele faz com muita alegria. Victor Rodrigues, cadê você? Queridos, esses são os guardiões que se comprometeram nesses dias a fazer a contagem do homem conosco. Foi lindo, foi maravilhoso. Só que não para aqui. Nós estamos em Shavuot. Tivemos acesso à palavra. E essa palavra precisa ser multiplicada. Por isso... nós vamos multiplicar por aquilo que já estudamos, por aquilo que o Senhor já semeou no nosso coração. Nós vamos, vocês dois vão procurar qual a criança não foi chamada e você vai entregar a Torá para ela e fala assim, você também tem acesso. Vai lá, procura e vai dando, aqui ó, começa por aqui, aqui ó, tem criança que não participa, aqui, começa por aqui. Isso! Fala para ele assim, ó, você também tem acesso. Você também é convidada a estudar a Torá conosco. Procura uma criança e entrega. Enquanto isso, levanta a mão para cá, pessoal. Levanta a mão e vamos orar para essas crianças aqui, para que a semente não se perca. Senhor Deus, em nome de Yeshua, te louvamos porque um dia o Senhor nos alcançou e tem nos dado sabedoria e graça para alcançar os nossos filhos. Queremos declarar, Senhor, que nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Senhor, rega o coração dos nossos filhos para que nenhuma da tua palavra se perca e que eles sejam aqueles que vão propagar, que vão anunciar a volta de Yeshua. Em nome de Yeshua, amém! Amém. Gabriel, coloca para mim tem um envelope que foi entregue para orar, né? Levante esse envelope, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque temos também a oportunidade. E que isso seja revertido, Senhor, para alcançar a viúva, o órfão, o necessitado e a manutenção do lugar que tu tens nos estabelecido. E nos entregue para viver toda essa realidade. Que a tua bênção repouse sobre cada vida. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Quando você entrega esse envelope, pedir para o Gabriel colocar a música Kikarov. Na tela. Quando a gente fala de cumprir a Torá, de cumprir as leis, as instruções do Eterno, uma das coisas que a gente mais ouve é que o homem não consegue cumprir. O homem não tem condição de cumprir as instruções do Senhor. Aonde está escrito isso? Se o homem peca, se o homem pratica uma iniquidade, é porque ele produziu essa incapacidade de cumprir através dos seus hábitos, das suas escolhas, do seu afastamento da presença do Senhor. Porque o que a palavra do Senhor diz é que a palavra está bem perto de nós. Amém? Está escrito, a palavra está bem perto de nós.
não está além do mar, nem acima do céu, para que você diga que não possa cumprir. Você pode cumpri-la, é o que está escrito na palavra. E essa música, Kikarov, ela fala exatamente isso. Kikarov, Elehá, Radavar e outro. Porque esta palavra está muito perto de ti. Biferá, Vilavra, Laçossô, que quer dizer em sua boca e em seu coração para cumpri-la. Nós vamos cantar essa música de pé. E após cantarmos essa música, nós vamos retirar o Sefer Torá e vamos nos alegrar com a Torá. É como o ato dessa Torá indo até nós, assim como foi no Monte Sinai. Amém? Tá?
Propósito que gera unidade. Senhor, somos um, declaramos que somos um na cooperação desse ministério. Junto com o Rocha Alexandre, nos colocamos como um só homem. Que o teu reino venha, a tua vontade seja estabelecida. E que todo, Senhor, todo principado e potestade que se levanta contra, Senhor, o teu reino caia por terra nessa noite. Senhor, como homens, pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes, Senhor, somos negligentes, mas que nessa noite o Teu Espírito supra tudo aquilo que nós não temos, Senhor, aquilo que em nós ainda falta. Sabemos que temos um Deus que tem tudo que precisamos, porque o Senhor é o nosso pastor e nós não precisamos de mais nada. Obrigado por essa casa que tem nos dado liberdade de viver o reino dos céus. Queremos declarar, Senhor, que essa casa permanecerá, Senhor, de portas abertas, unida e aliançada no Senhor, para que a Tua vontade se cumpra aqui nesse lugar, em nós e em todos aqueles que se achegarem nesse lugar. Abençoa nós, os homens, todos os homens da congregação, as nossas famílias, nossas esposas, nossos filhos. Senhor, restaura no decorrer desses dias, no decorrer desse ano, a autoridade que o Senhor quer que nós desempenhamos nessa terra e em nossa casa. Nós agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que renova, que faz nova todas as coisas em nossas vidas. Nós oramos pela alegria que Tu tem nos dado pelo Teu mandamento. Nós oramos e agradecemos pela obra de Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Redentor e Libertador. E nós agradecemos, Senhor, por essa carrala, por essa congregação que nos acolheu com tanto amor e tanto carinho. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém e amém.